Olá, eu sou o Vinícius e você está no Espaço Eu Existo, o seu canal da espiritualidade. Meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, hoje nós iremos falar sobre a dor e o sonho Atlante. Vamos falar sobre a Atlântida de uma forma resumida e sobre a dor e o sonho Atlante e como isso impacta e influencia atualmente em nossas vidas aqui encarnadas no planeta Terra, na dimensão e vida atual. Pessoal, mas se vocês gostam desse tipo de assunto, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todo mundo para que essa luz possa atingir cada vez mais pessoas e formar uma rede ainda maior de iluminação aqui no planeta Terra e também fora dele. Beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, Atlântida, eu acredito que seja um assunto que seja muito difundido e a maioria de vocês já tenha conhecimento, já tenha ouvido falar dos continentes de Lemúria e de Atlântida que existiram antes da época atual que vivemos e foram submergidos pelo oceano, foram literalmente engolidos pelo oceano. Mas aqui eu vou focar em Atlântida. Vou focar no fim de Atlântida e vou falar sobre a dor Atlante e o sonho Atlante, que é algo que muitos de vocês com certeza carregam dentro de vocês e nem sabem. Meus irmãos e minhas irmãs, para começar, falar sobre esse assunto é um pouco delicado, porque quando falamos de Atlântida, a gente fala de uma época em que a gente viveu e nós tínhamos muitos sonhos, muitos planejamentos. Basicamente era o sonho da Era Dourada. E como vocês sabem, esse sonho foi submergido. Então, o que era o sonho Atlante? O sonho Atlante era a Era Dourada. Mas daqui a pouco eu continuo falando sobre isso. Vamos voltar na dor Atlante, para complementar depois com o sonho Atlante. Então, como eu estava dizendo, nós vivíamos em Atlântida e tínhamos muitos sonhos, muitos projetos. E, como muitos sabem, Atlântida era um local em que nós encarnávamos de várias maneiras. O corpo era muito mais sutil e, digamos que, podíamos obter a forma que quiséssemos. Podíamos ser do tamanho de uma mosca, ou podíamos ser um gigante, podíamos ser intermediário, podíamos assumir a forma que quiséssemos em Atlântida. Ainda assim, Atlântida era um local com um forte senso de comunidade. Apesar das diferenças corpóreas, ainda assim existia um forte senso de comunidade. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou encurtar aqui a história. Em certo momento, coisas começaram a acontecer em Atlântida que desviaram o foco, desviaram da rota da programação original da Era Dourada, do sonho Atlante. O que foram essas coisas que começaram a acontecer em Atlântida? Foram várias coisas, na verdade. Mas duas especificamente se tratam de cientistas começarem a fazer experimentos genéticos com várias coisas que eram consideradas proibidas para aquela época e provavelmente ainda são hoje em dia em qualquer lugar do universo. Mas foram experimentos genéticos misturando diversas raças atlantes, misturando diversas linhagens, mesclando corpos, metade uma coisa, metade de outra. Enfim, vários outros experimentos genéticos que foram muito densos para aquela época.
E isso acabou trazendo um peso muito grande para a direção de Atlântida. A Atlântida, que tinha o sonho da ascensão, da Era Dourada, da transformação do planeta, acabou indo por uma direção completamente contrária. O segundo fator de Atlântida foi uma forma que utilizamos de enquadrar as pessoas ainda mais. Nós tínhamos um forte senso de comunidade, mas existiu uma necessidade de padronização. Os corpos, como eu disse, eles eram muito diferentes. Uns eram pequenos como moscas, outros eram enormes, maiores do que prédios. E existiu a ideia de uma padronização da civilização Atlântida. Então, foi criado um dispositivo que é como se fosse uma bandana. Esse dispositivo, ele servia tanto para padronizar a mente dos Atlantes, porque através da mente começaria a padronização dos seus corpos também, para que ficassem mais iguais. Como hoje nós somos seres humanos, temos diferenças de altura, mas pouca, temos diferenças de cor de pele, mas poucas. Somos padronizados, temos um padrão humanoide, coisa que não existia exatamente naquela época. Então essas bandanas ou capacetes, como aqueles de Xavier do X-Men, eles foram criados para condicionar e padronizar os Atlantes naquele momento. Acontece que esses dispositivos, essas bandanas, elas acabaram afetando a mente humana de uma forma muito além do esperado. E aí a gente vai mesclar com o que aconteceu com as modificações genéticas e experimentos genéticos que haviam acontecido e estavam acontecendo. Os antigos anciões de Atlântida já haviam previsto, já haviam recebido a mensagem de que tudo acabaria, de que o continente seria destruído devido à direção de que haviam tomado. Isso muitos anos antes, milhares de anos antes, talvez 10 mil anos antes, por aí. Mas as condições continuaram iguais. Somente um pouco antes do acontecimento, quando as coisas começaram a mudar, é que tentaram brecar tudo que já vinha acontecendo, mas aí já era tarde demais. Então aí entra onde entra a dor Atlante? A dor Atlante entra na culpa que todos que foram Atlantes naquela época carregam hoje e de vidas passadas e nem sabem de onde vem. Porque nós tínhamos um sonho muito bonito, era o sonho da Era Dourada, o sonho Atlante era o sonho da Era Dourada. E literalmente foi tudo por água abaixo. Juntando isso com a parte de termos incapacitado quase por completa a mente humana devido à criação dos dispositivos que foram criados nas nossas próximas encarnações, depois que a Atlântida foi sucumbida, nós carregamos essa dor, porque é como se fosse uma culpa. A gente não tem essa recordação, a maioria das pessoas não recordam, mas sentem que carregam uma culpa, um arrependimento, algo muito profundo e muito forte, e não sabem de onde vem. Muitas dessas pessoas, inclusive, sonham com água, com um oceano ou com algum lugar submerso. E, meus queridos, minhas queridas, realmente eu estou trazendo esse vídeo para que a gente possa tocar nesse assunto e lidar com essa dor Atlante. Porque é uma coisa que precisa ser deixada ir embora. Ela não tem mais necessidade de estar aqui dentro da gente. A maioria das pessoas pode não lembrar de ter vivido em Atlântida, pode não lembrar de vidas passadas, mas carrega essa dor profunda, esse arrependimento profundo, essa culpa profunda e não sabe de onde vem essa angústia. Fica se sentindo pesado, angustiado, arrependido, culpado, mas não sabe por quê. Racionalmente, a pessoa não lembra de ter feito nada, mas está dentro de seu coração
esse peso. E muito provavelmente foi devido à época de Atlântida. Não só devido a esses acontecimentos aqui narrados, mas a muitos outros também. Mas, queridos e queridas, é hora de deixar isso embora. Nós não precisamos mais carregar essa dor. É hora de entregar isso para nosso eu superior, para que nosso eu superior leve isso à sabedoria e retorne em sabedoria para nós de volta. Retorne em divindade. Eu entendo como é sentir essa dor, esse sofrimento, essa angústia e até mesmo porque eu já passei pelas duas fases de passar por isso sem lembrar e passar por isso sabendo o porquê eu estava passando por isso. Então, eu entendo o coração de cada um de vocês e eu gostaria só de reafirmar de que está tudo bem. Não há mais necessidade alguma de carregar essa dor, nem essa culpa e nem esse peso. Até mesmo porque, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, nós, neste momento, nesta encarnação em específico no planeta Terra, estamos novamente vivendo o sonho Atlante. E dessa vez, não existe o risco de ele ser findado, de ser submerso ou de ser encerrado. Nós atingimos o objetivo. Para quem não viu o meu vídeo da Cruz do Céu, falando sobre a Cruz do Céu e o Apocalipse, eu vou deixar na descrição desse vídeo para que vocês possam compreender um pouco mais sobre o que eu estou falando, sobre o momento ao qual estamos passando. Mas, independentemente disso, nós conseguimos. A humanidade, apesar de visualmente, racionalmente não parecer, atingiu uma parte de massa crítica necessária, suficiente, para que atingíssemos com certeza a Era Dourada, o sonho Atlante. Isso não era determinado há muito tempo. Vocês podem lembrar aí, para quem é um pouco mais velho, desde os anos 80, desde os anos 90 e muito antes até, sempre existiam profecias dizendo sobre o fim do mundo, catástrofes e tudo mais. E realmente existia esse potencial. Mas com a massa crítica sendo atingida da forma que foi, pela luz que foi atingida, e atingido a necessidade mínima para mudança de consciência no planeta, esses potenciais foram mudados e foram mudando aos poucos, ao ponto de que hoje em dia o sonho Atlante se concretizou. É claro, isso ainda vai levar muitos anos para que acontecer. A transição planetária, todo o movimento da Cruz do Céu e do Apocalipse, o sonho Atlante, ele vai acontecendo aos poucos, mas nós já estamos vivenciando ele. Vocês podem ver aí nos eventos que têm acontecido pelo mundo como as coisas estão mudando e se transformando rapidamente. Um exemplo rápido é de como as pessoas hoje em dia conseguem trabalhar de casa e render muito mais, sendo que há pouco tempo atrás diziam que não era rentável, que não era possível, que as pessoas não trabalhariam. Hoje em dia, a maioria das empresas trabalha em sistema home office ou híbrido, indo uma ou duas vezes no máximo por semana para a empresa. Vocês podem ver aí a inteligência artificial exponencialmente crescendo rapidamente, a medicina tão rapidamente tendo novas descobertas, os cientistas tendo novas descobertas sobre o universo, tudo tão acelerado e tão rápido e de forma intensa e profunda, e isso vai continuar acontecendo. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de existir essa dor, nós também devemos comemorar, porque nós conseguimos atingir o objetivo de trazer a Era Dourada. O sonho da Era Dourada agora é concreto. Só para finalizar esse vídeo, repetindo, é hora de deixar ir essa dor, esse peso e essa culpa que não são seus e não são necessárias. Tudo foi da forma como deveria ter sido no universo. Nada saiu do script da criação maior.
Tudo foi como deveria ser. Tudo está perfeito e tudo está bem em toda a criação. Então é hora de deixar ir embora essa culpa, se perdoar, a primeiro sabendo que nunca foi culpado, e segundo, se ainda assim carregar essa culpa, esse sentimento de peso e de arrependimento por ter feito isso com a humanidade, se sentir culpado por isso, pelo encerramento do sonho Atlante da primeira vez e pelos outros fatores já citados, então deixe ir para seu eu superior, para a sua alma, para que ela leve para a sabedoria e retorne isso em sabedoria para você. E em segundo, comemorem e comemorem muito, porque depois de tantas encarnações, tantas dificuldades, a gente finalmente conseguiu atingir a tão sonhada Era Dourada, o tão sonhado sonho Atlante. Vamos respirar profundamente e apenas permitir que isso faça parte agora de nossa vida. Já foi atingido, já trouxemos para cá. Não fiquem esperando coisas mudarem ou coisas aparecerem. Apenas vivam a vida e saibam dentro do coração de vocês, sintam dentro do coração de vocês o trabalho que foi feito e aonde chegamos. E assim, eu me despeço desse vídeo para que eu volte até o próximo, podendo, quem sabe, talvez trazer um pouquinho mais de luz para vocês e para que essa luz sempre possa se expandir para cada vez mais, para todos os lugares possíveis, de todas as dimensões. Eu sou o que eu sou, e assim é.